E aí, turma, beleza? Olha aqui de novo. Bom, então hoje vamos continuar a série Santa Clara em História. Apesar de ter esse título engraçado, é realmente a verdade, viu? E foi uma sequência de sonhos em 2019, como eu falei no vídeo passado, que foram 2 sonhos, se não me engano. O primeiro que eu contei, eu tô contando na ordem que aconteceu. Isso foi num dia. No outro dia eu trabalhei, claro, né, que eu trabalhava à noite, como hoje, né, a mesma função. E no outro dia eu lembro que eu dormi e eu tive esse sonho, um seguido do outro. Esse sonho era um pouco diferente, porém tem alguns detalhes desses sonhos que chamam a atenção. Em 2 deles aparecem os mesmos personagens, as mesmas pessoas, tá entendendo? E como eu contei no vídeo passado, esse mesmo cara ruivo que apareceu no primeiro sonho lá em Portugal, ele aparece novamente nesse sonho de hoje, ou seja, foi um seguido do outro. E depois tem outra figura que aparece também nesse primeiro sonho, que só aparece em outro sonho que eu tive em 2021. Tem um espaço de tempo. Eu não tinha percebido, eu vim me atentar depois, algum tempo depois, sobre esse detalhe. Então, o segundo sonho trata-se do seguinte: esse cara ruivo que apareceu no primeiro sonho, na barraca de vacinação, vocês veem no vídeo lá, eu conto com detalhe, ele aparece de novo. Nesse sonho a gente estava num barco, tava eu, ele e tinha outra pessoa na traseira do barco, só que eu não conseguia ver, mas eu sabia que tinha alguém lá. E esse barco era um barquinho de madeira, e o cara estava sentado na frente, o cara ruivo, a barba ruiva, o cabelo ruivo, com o cabelo cortado assim como o meu, mas todo ruivo, a barba toda ruiva. E a gente tava num lago. Eu lembro que eu tava sentindo esse mesmo frio que eu tô sentindo agora, que eu tô embaixo do ar-condicionado, né? E era um frio suportável, mas era um frio. E eu lembro que eu olhava assim ao redor, via tudo ao redor. E deixa eu subir aqui. E eu olhava ao redor, tinha várias montanhas altas. E no topo dessas montanhas tinha muita neve mesmo. E ao redor era mata bem verde mesmo. E no meio tinha um lago. O lago ficava ao redor. Aliás, no meio e as montanhas ao redor. Ou seja, eu ficava dentro, esse lago ficava no meio, escondido no meio dessas montanhas. E era um lago muito grande. Só que os detalhes desse lago era o seguinte, é que a água era bem transparente e esverdeada, porém bem transparente. Tão transparente que dava para você ver a areia branca no fundo, os peixes passando, e no meio tem aqueles recifes. Eu nunca vi um recife pessoal de verdade, eu nunca fui na praia, mas na minha cabeça os recifes é aquelas, como é que eu vou dizer, umas pequenas paredezinhas que ficam no fundo, formando assim vários desenhos, sabe? Como se alguém tivesse feito uma listra no meio no fundo do lago. Então, isso pra mim, acho que, se eu não me engano, isso deve ser o Recife. E tinha vários recifes, você via tudo. Você via os recifes, via os lagos, via os peixes e a areia branquinha no fundo. Não era tão fundo não, mas era fundo. Mas dava pra ver perfeitamente o interior do lago. E era muito bonito, um lugar muito agradável. Só que os detalhes desse sonho que chama a atenção. Parece assim até aquela questão de sonhos proféticos, eu não sei. Então, eu estava sentado no meio do barco, o cara na frente
virado para mim, na proa, ele chamava de proa, que é a proa do navio. Não conheço muito essas coisas, mas no sonho, estranhamente, ele dizia, e quando eu fui pesquisar de verdade, realmente é verdade. E ele estava sentado na proa, virado de frente para mim, eu virado no meio do barco, virado de frente para ele, tem outra pessoa que eu não conseguia ver no fundo do barco. Aí ele começava a explicar: Anderson, tá gostando do lugar? Então, ele me chamava pelo nome. Estou num lugar muito legal. Aí ele dizia: Anderson, eu vou te mostrar uma coisa. Só que o que eu entendi é o seguinte: parecia que ele falava em outro idioma, porém eu entendia. Eu entendia perfeitamente. Na minha cabeça ele falava em outro idioma, mas eu escutava em português e respondia provavelmente no outro idioma dele. Certo que eu entendia tudo. Okay? E ele falava, eu lembro que eu olhava o barco todo, ao redor do barco era escuro, de madeira, sabe? Tipo aqueles barcos de pesca mesmo. Aí ele falava pra mim: você tá gostando do lugar? Eu disse: tô, aqui é muito legal, tô gostando, um lugar bem bonito, a paisagem bem bonita. Eu lembro perfeitamente da paisagem, dos detalhes das árvores gigantes, tá entendendo? Árvores verdes gigantes, alguns pontos, pedras, tá entendendo? A água, principalmente da água. Só que ele fazia uma coisa interessante, ele dizia: Anderson, vou te mostrar uma coisa interessante aqui nesse lago. Tá bom, ok. Ele dizia: Anderson, do meu lado direito, água doce. Do meu lado esquerdo, água salgada. Do meu lado direito, peixes de couro. Do meu lado esquerdo, peixes com escama. Tá entendendo, Anderson? Tô, sim. De novo, ele dizia de novo: desse lado de cá, desse lago é água salgada, ou seja, dá peixe com escamas. Desse lado de cá é água doce, dá peixe com couro. Eu, caraca, que legal. Eu até então não entendia, eu não sabia desse detalhe. Depois eu fui pesquisar, no outro dia, eu acordei, contei sonho para um colega meu. Ele riu, né, tirava onda, mas bom, fiquei de boa. Só que eu fui pesquisar, achei curioso e realmente é verdade. Na água doce, tem um tipo de peixe que ele não tem escama, ele é couro. E água salgada, lógico que dá peixe com escamas. Esse detalhe eu não sabia, vim saber. Também nunca pesquisei sobre o lugar, tá entendendo? Talvez exista, não sei. Então, o que acontece? Aí ele falava assim: Anderson, vou te mostrar outra coisa interessante. Vou pescar um peixe e vou mandar preparar quando a gente chegar na ponta. Eu disse: tá, beleza. Só que ele não tinha vara de pescar. Ele fazia assim: levantava a manga da camisa e colocava o braço dentro da água. Quando puxava, o peixe estava engolido o braço dele até aqui, um peixe grande. Aqui, pronto. Era um peixe grande, ele estava com o braço esticado e o peixe estava com a boca até aqui. Só que não machucava o braço dele, tá entendendo? Não machucava, mas ele pescava o peixe com o braço. Eu, caraca, que negócio é esse? Ele não tá machucando ele? Não tá. Vou mandar preparar pra gente, você vai ver como essa carne é gostosa. E eu me acordei desse sonho. Tem alguns detalhes interessantes que foram esses que eu mostrei. Então, isso aconteceu em 2019, esses dois primeiros sonhos. Em 2021, teve outros. Ou seja, teve esse intervalo de tempo. Foram esses dois sonhos que eu lembro perfeitamente, com detalhes. E 2020 eu saí daqui do meu trabalho, não fiz mais parte do quadro de funcionários, eu pedi demissão. Então passei um ano meio que isolado, né? E teoricamente eu não recordo de ter tido sonhos nesse período. Mas o interessante é que pouco tempo antes de eu voltar para cá, agora em 2021, muito pouco tempo mesmo, eu tive uma sequência de dois sonhos. E agora em 2022
um pouco antes do meu aniversário, que também completava um ano que eu estava de volta aqui no meu trabalho, eu tive 2 sonhos também de novo. Esses 2 sonhos bem realistas. Aliás, teve outro sonho também bem realista que me deixou um pouco assustado. Esse sonho está gravado. Foi gravado, eu gravei um vídeo. Um dia depois que eu sonhei, eu fiquei meio preocupado a princípio, não sei. Mas eu gravei, inclusive está salvo no TikTok, talvez eu tenha salvo aqui. Se tiver salvo aqui, eu vou postar para vocês depois. Mas esse sonho é bem interessante, esse outro sonho foi bem interessante também. Foi antes da política, no período da política e sobre a política. E aí, turma? Então, eu venho aqui compartilhar um sonho que eu tive. Dois sonhos bem reais que eu não tinha tido há um bom tempo. O último que eu tive foi em 2019. E esse foi bem real como os outros, até mais real do que o outro. Se passava o seguinte, isso aconteceu na madrugada de ontem para hoje, de 25 para 26. Eu fui dormir e eu sonhei, que nem parecia um sonho, parecia mais ser real. Eu tava em uma espécie de marina, onde ficava grandes navios. Só que o lugar onde eu tava atracado um submarino gigantesco. Um submarino de mais ou menos um quarteirão. Eu digo porque eu via. Parecia uma marina militar. Eu nunca fui na marina militar, eu nunca fui na marina, eu nunca fui no mar. Deixando isso adendo. E eu olhava assim para baixo e eu via a dimensão do submarino. Nisso que eu olhava, eu acho que eles me viam. E esse submarino começava a fazer umas manobras. Tipo, pra evitar minha intimidade de alguma maneira. E esse submarino era muito tecnológico. Aparentava ser muito tecnológico. Ele parecia mais ou menos um daqueles Transformers à frente. Como se fosse um tubarão ele. E quando ele percebia que eu não tinha medo, ele submergia, ele subia. E quando ele subia, surgia na proa 2 pequenas comportas, como se fosse 2 escotilhas. Ele era gigantesco e lindo. E na lateral dele tinha um desenho de um escorpião. E nisso, uma voz dizia assim: esse aí é o escorpião. O escorpião 1. Ele é mais poderoso em questão bélico que o escorpião primeiro. A voz dizia isso. E dizia que ele era mais tecnológico. Nisso, uma das escotilhas apareceu o Putin. Mas ele olhava para mim e não falava nada e voltava, fechava a escotilha. Na segunda escotilha aparecia um soldado russo, com vestido como um soldado, né? Eu lembro que tinha um headphone, como se fosse um capuz com headphone. E esse soldado, que apareceu na segunda escotilha, ele tinha como se fosse uma touca com os headphones e a roupa era meio acinzentada. Na escotilha de cima, em outra escotilha em cima, aparecia uma soldada, uma moça. Ok, eu me afastava mais um pouco. Quando eu me afastava, eles desciam mais dois soldados. E eles falavam pra mim assim: você precisa nos apresentar 2 oficiais de alta patente no Brasil. Aí eu dizia: eu não sei como eu vou fazer isso. Aí ele, de repente, apareciam 2 moças com outro terno militar. Eu dizia: eu conheço só essas 2 moças que são alta patente. Aí eles diziam, mas os 2 soldados, um deles dizia: aí eles diziam: essas 2 servem, mas você vai ficar encarregado. Eu dizia: como? O que eu tenho que fazer? Aí ele dizia:
a gente tem conteúdo, materiais de meses de... Ele não usou a palavra espionagem, mas de observação, de monitoramento, a palavra monitoramento. Ele dizia: temos meses de monitoramento das eleições do Brasil e temos materiais suficientes para comprovar que houve e está tendo fraude. E eu dizia: mas como? Ele dizia: você tem que entregar esse material. Aí descia caixas um pouco maiores e caixas um pouco menores. Eu via seis caixas, três maiores e duas menores, pequenas. E ele descia as caixas, colocava em uma mesa. Essas duas moças que apareciam vestidas com roupa de alto patente, eu já não as via mais, só eles e eu. Aí um deles dizia assim: você tem que entregar esse material, é sua responsabilidade entregar esse material ao presidente do Brasil, dizia o nome do presidente, e ao general da defesa. Ele dizia assim, cara, fica arrepiado. Ele dizia assim: você precisa entregar ao general da defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Até então só conhecia o general Heleno, mas isso aqui eu não conhecia. E ele dizia: responsabilidade sua. Foi um sonho tão real que eu lembro perfeitamente dos detalhes, do lugar, das pessoas. E logo em seguida eles me mostravam, me entregavam os materiais e voltavam pro submarino. O submarino era tão tecnológico, parecia um daqueles Transformers. E eu acordei, sabe, com aquela sensação de realmente ter vivido aquela situação. Sinceramente, eu tenho medo de que esse sonho seja real. E por outro lado, se for real, eu sou apenas um matuto. Quem acreditaria? Então, em 2021 eu tive esses sonhos, esses outros dois sonhos que eu vou contar futuro, logo vai ser os próximos vídeos do Senta Aqui, Lá Vem História, né? Esses dois foram os primeiros que, assim, teoricamente esses sonhos me deixaram um pouco pensativo, pois para mim parecia que eu iria, sei lá, iria viajar, iria conhecer outros lugares. Ainda não aconteceu, pode ser que aconteça, né? Tudo é possível. E esses outros sonhos que eu vou contar futuramente também são sonhos bem, digamos que bem, como é que eu vou dizer para usar a expressão para vocês? São bem enigmáticos, mas vamos lá, vamos ver. Então esse foi o Senta Aqui Lá Vem a História de hoje. Espero que quem me assistir goste. E quem puder também me ajudar, quem entender desse negócio de decifrar sonho, entender essas coisas. Eu gosto dessas coisas espiritualistas. Eu sigo essa linha. Eu estudo um pouco, eu estudo a palavra de Deus, vivo ele. Mas talvez Deus queira mostrar alguma coisa, mas que ainda eu não consegui ver. Mas eu me ponho em posição de que possa ver, né, de que ele vai me mostrar alguma coisa. Espero, creio. E valeu a vocês que assistiram. Se vocês gostaram, curte e compartilhe, tá bom? Valeu, pessoal, até mais, tchau.